A paz do Senhor Jesus, né? Meus irmãos, irmãs, né? Tudo bom? Aqui quem está falando, missionária Tatiane, mais uma vez, quero deixar uma ministração da parte do Senhor para a sua vida. O tema dessa ministração é discípulo ou seguidor, né? Quem você é? Você é discípulo ou seguidor? O Senhor colocou essa passagem, essa palavra, essa ministração desde ontem ao meu coração. Eu sei que o Senhor quer que eu compartilhe aqui com os irmãos, né, sobre discípulo ou seguidor, porque há uma diferença. A gente acha que ser seguidor e discípulos é a mesma coisa, mas há uma diferença, né? Tem uma diferença. Tem pessoas que apenas estão seguindo Jesus, acompanhando, mas não estão praticando ou exercendo ou aprendendo de fato com Cristo, né? Desta forma. Então há uma diferença entre ser discípulo e ser seguidor de Jesus Cristo, né? E eu quero ler com você aqui no livro de Lucas. É uma palavra muito profunda, né? Meu Deus, como que essa mensagem é profunda, né? É um crivo, na verdade. Será que nós passamos por esse crivo? Lucas 14, verso 25 até o 27, depois estarei lendo o verso 33, né? Então, Lucas 14, 25 diz assim: Ora, ia com ele uma grande multidão, e voltando-se, disse-lhe: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Verso 33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo, né? Irmãos, essa palavra é muito profunda, né? Há um tempinho atrás, eu gravei uma ministração, né, que tem por nome As Três Multidões que Seguia Jesus, né? E eu quero estar falando, resumindo rapidamente, essas três multidões, porque se encaixa dentro dessa ministração, eu não posso deixar de falar. As três multidões que seguia Jesus. A primeira multidão era os seus discípulos, né, que seguia Jesus para aprender com Jesus, aprender com os ensinamentos, aprender com a palavra de Deus, né? Eles estavam ali para aprender, para acompanhar Jesus, mas aprender, né, com Jesus. Discípulo significa ser aluno, né, ser aprendiz, né, um aluno. Então, eles estavam ali para aprender, né? E a segunda multidão que seguia Jesus era as pessoas enfermas, cegos, paralíticos, né? Pessoas cativas de libertação, precisando de libertação, pessoas endemoniadas, né? Surdos, né? Mudos. Então, assim, com diversas espécies de enfermidade, coxo, aleijado, paralíticos, né? Então, essa era a segunda multidão que seguia Jesus, né? As pessoas que precisavam de uma bênção, de uma cura, né? E a terceira multidão que seguia Jesus era os fariseus, né? Saduceus, mestres da lei, mas esses seguiam Jesus para pegar Jesus nas palavras, né? Porque eles queriam, né, ter algo para incriminar Jesus para que pudesse matar Jesus. Então, eu até trouxe essas três, né, multidão assim para nossa vida, né, de ensinamento para nossa vida, porque tem pessoas que vê Jesus em nós e quer aprender conosco a seguir Jesus, a como, né, a como andar como Jesus andou, porque tem pessoas que realmente o seu testemunho é muito perto ao testemunho de Jesus. Você consegue ver Jesus nessa pessoa e você quer caminhar com essa pessoa porque você vê Deus na vida dela, né? Então tem pessoas que caminham conosco porque quer aprender também, quer ser discípulo, né? Quer ser um dos discípulos de Jesus, mas andando com você, caminhando com você, porque vê Deus na sua vida. Então essa é a melhor multidão que tem para nos seguir, nos acompanhar. A segunda multidão são aquelas pessoas que caminham com você por um determinado tempo. Essas pessoas, eles seguiam Jesus por um determinado tempo, né? Ou seja, eles precisavam de uma bênção, de uma cura, uma libertação, eles precisavam de algo, receber algo do Pai,
algo do Senhor. Então eles caminhavam ali com Jesus por um tempo, até receberem a sua bênção, até receberem uma libertação, aquilo que eles queriam, né? Os seus pedidos fossem atendidos ali, né? Através de Jesus. Então essa multidão, a segunda multidão, ela seguia Jesus por um determinado tempo, né? E mesmo assim são as pessoas, né? De alguma forma as pessoas vão te seguir por um determinado tempo. Essa segunda multidão, elas estão apenas buscando uma bênção. Eles não querem de fato o abençoador ou uma intimidade com o abençoador. Eles querem apenas serem abençoados por você. Eles querem que você ore por eles, querem que você... né? Então, enquanto você estiver dando algo para eles, né, eles estão ali caminhando com você. Quando você fecha, né, fala assim, não, você não dá mais aquela atenção que eles querem, que eles precisam, aí eles vão se afastando, eles te seguem por um determinado tempo, te acompanham por um determinado tempo, né? É aquelas pessoas que ficam dependendo muito da sua oração. Ora por mim, e querem apenas, né, serem abençoados através da sua vida. E tem a terceira multidão. E essa terceira multidão são aquelas pessoas que caminham conosco, mas para ter um motivo para nos acusar, que são pessoas invejosas, né, pessoas falsas, na verdade, e eles ali até lisonjeiam com os lábios, né, ali são pessoas puxa-saco, mas no fundo tem uma falsidade, uma inveja muito grande, e ali caminha, mas assim, o intuito é te matar lá na frente, o intuito é te observar, se vê alguma coisa que você fala que não é de Deus, que eles julgam não ser de Deus, já é motivo de motivo de sair falando mal, fofocando, né? Motivo de espalhar contendas no seu nome. Então, assim, são pessoas maldosas, maliciosas, falsas, invejosas, né? Que faz parte dessa terceira multidão. Então, estejamos atentos com essas três multidões, né? Porque se você, de fato, é um discípulo de Jesus, você vai ter um encontro com esses três tipos de pessoa. Pessoas que vão ficar dependendo de você, né? Pessoas que vão caminhar com você depois para te machucar lá na frente, te ferir, te decepcionar. E pessoas, né, que de fato estão ali para aprender e ver Deus na sua vida, e reconhece que Deus é Deus na sua vida e quer andar com você porque te considera sábio, te considera amigo, te considera um professor, um mestre, né? Te considera uma pessoa de respeito, um homem, uma mulher de Deus, né? Então essas pessoas, elas caminham com você porque te admiram e querem aprender algo, né? De Jesus através da sua vida. Então, assim, essa é a melhor multidão que tem para nos seguir, nos acompanhar. Os discípulos, né? E aqui a gente vai entender um pouquinho dos discípulos. E eu quero falar um pouquinho mais dos seguidores também, que faz parte da segunda multidão, como eu já mencionei, que seguia Jesus, né? Então aqui, em Lucas, o Senhor, ele começa falando, aqui no verso 25 dizia, né? Ia com ele uma grande multidão. Ou seja, estava acompanhando Jesus uma grande multidão, né? Aqui dentro dessa grande multidão havia aí essas três multidões, esses três tipos de pessoas, né? E que eu mencionei. Voltando-se, ele começou a falar: se alguém vier a mim, né? E não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, o que Jesus estava falando aqui? Porque tem pessoas que, às vezes, não aborrecem a família, mas aborrecem a Deus, né? Então, aqui fala que aquele que é discípulo, ele ama mais a Deus do que a sua própria casa, a sua própria família. Ele dá ouvidos à voz de Deus do que aqueles que fazem parte da família, né? Quando ali a família de Jesus, a mãe e os irmãos vieram ter com Jesus, e aí chegou um servo e disse: Senhor, a sua mãe e seus irmãos estão lá fora, te procurando. E ele fala: quem é minha mãe e meus irmãos? A minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem ao meu Pai que está no céu. Então, assim,
esses são minha mãe e esses são os meus irmãos. Jesus, ele teve, né, ele apontou ali para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo ele pregar os ensinamentos de Cristo, estavam ouvindo ele pregar, e ele falou, esses são a minha mãe e meus irmãos, porque a minha mãe e meus irmãos são aqueles que obedecem à vontade de meu Pai. Né? Então, assim, aqui ele está falando porque ele não veio para trazer paz, ele veio para dividir. E às vezes a mãe, né, aquele que se converte, ele vai contra, às vezes, o ensinamento da própria família, um pai, uma mãe, que às vezes ensinou em outros caminhos, né, mas quando ele se torna cristão mesmo, de fato, ele começa a seguir Jesus, e seguir Jesus, né, envolve, às vezes, deixar de seguir os conselhos de pai, mãe, irmãos, né, dessa forma. Então, aqui fala-se, e não aborrecer seu pai, ou seja, a família, infelizmente, às vezes vai ficar aborrecido, porque quem é seguidor de Jesus Cristo tem que seguir Jesus, né? Se torna um seguidor de Jesus Cristo, né? Aí ele fala, e qualquer que não levar a sua cruz, então, saiba que para ser discípulo tem que levar a cruz, né? Tem que caminhar com Jesus levando a sua cruz, né? E não vier após mim, não pode ser meu discípulo. No verso 33 diz, assim, pois qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, ou seja, não está disposto a renunciar, não pode ser meu discípulo. Então, o ser discípulo envolve, primeiramente, renúncia. Renúncia da sua vida terrena, da forma como você vive, da sua própria vontade, né? Da forma como te ensinaram a viver os seus pais ou a família, porque às vezes, como eu mencionei, a família às vezes não é cristã, e aí você sofre um embate aí com essa família te ensinou algo, mas você quer seguir os passos de Jesus. E seguir os passos de Jesus implica ir contra a correnteza, né? Ou às vezes ir contra os ensinamentos dessa família, né? Principalmente quando você é cristão e nasceu numa família que era do mundo, que não conhece a Cristo, né? Então, assim, aqui segue esse exemplo. E nem todos da família também, às vezes, são cristãos. Às vezes alguém não é cristão ou não tem uma visão semelhante à sua. E você vai ter diversas, né, desavenças, de certa forma, porque essas pessoas vão querer de alguma forma te manipular, né? Você tem que fazer assim. Aí você não vai fazer como a pessoa está falando, porque você está agora sendo direcionado pela voz do Espírito Santo. E aí a pessoa vai, né, se aborrecer. Né? E aqui fala, quem não aborrece a família por amor de mim, não é digno de mim. Né? Ou quem ama mais o seu pai, sua mãe, esposa, filhos, né, mais do que a mim, também não é digno de mim, né? Então aqui ele está explicando, né, que para ser discípulo começa com uma renúncia. A sua vida, a sua forma de viver, né, as suas vontades, muitas vezes você vai ter que renunciar, né, a sua vontade, principalmente se a sua vontade não estiver alinhada com a vontade de Deus. Você vai ter que aprender a renunciar. Isso começa sendo discípulo. Amém? Então, aqui, né, em Lucas 9, quero abrir lá também com você, Lucas 9, 57 ao 52. Lucas 9, 57 ao 62, diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, né? As raposas têm covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Irmãos, aqui Jesus estava dizendo para esta pessoa que queria seguir, né? Senhor, quero te seguir, né? E aqui ele fala, olha, até as raposas têm um lugar para repousar. E as aves do céu, um ninho, né? Um lugar para repousar. Mas o Filho do Homem não tem lugar para repousar a cabeça.
ou seja, não tem uma pousada certa, não tem um lugar certo de descanso. Então, aqueles que decidiam seguir Jesus, ele estava explicando, olha, eu não tenho nem onde dormir, né? Você tem certeza que você quer me seguir? Aqui ele começa explicando, né? Quais são, né? O que a pessoa tem que passar para realmente decidir seguir, né? E seguir Jesus, né? Então, eu já estava adiantando aqui. E disse a outro, segue-me. Esse aqui foi Jesus que disse, segue-me. Mas ele respondeu, Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Ou seja, ele estava enlutado pela morte de seu pai. E Jesus o chamou para segui-lo. Só que ele disse, Senhor, deixa primeiro eu enterrar meu pai. E ali ele responde, mas Jesus lhe observou, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Ou seja, ele estava falando, né, que deixasse os mortos, né, enterrar os seus mortos. Aqueles que ainda, de fato, estavam mortos espiritualmente, enterrasse aquele morto físico, né? E quanto a tu, porém tu, vai e anuncia o reino de Deus. Ele estava orientando. Então, assim, muitas vezes, para seguir Jesus, às vezes você não vai conseguir viver o luto, né? Às vezes, por mais que você passe uma provação de luto, aonde você está enlutado, às vezes você vai ter que escolher, né? Entre viver esse luto ou, de fato, seguir Jesus, né? Porque seguir Jesus, a gente começa como seguidor, mas depois se torna discípulo, na verdade. E aqui fala, porém tu anuncia o reino de Deus, né? Disse também outro, no verso 61, Senhor, eu te seguirei, mas deixe-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E disse Jesus, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus, né? Então aqui já entra também aquele verso bíblico que eu li aqui em Lucas 14, né? Se alguém não estiver disposto a aborrecer seu pai, mãe, a sua casa, sua família, por amor a mim, não é digno de mim. Então, aqui ele está falando exatamente isso, né? Que para ser discípulo de Jesus é necessário, né, deixar tudo. É necessário deixar uma casa confortável, é necessário deixar uma família enlutada, né? É necessário deixar a própria família, inclusive, se for necessário, é necessário, né? Dessa forma, porque ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto do reino de Deus, né? É apto para ser trabalhador no reino de Deus, né? Porque então, como que você começa a trabalhar e fica olhando para trás, para os negócios da vida, para as riquezas, né? Para até mesmo o que a família pensa ou não, né? Dessa forma. Então, o que significa seguir ao Senhor? É tomar uma clara decisão e abrir mão das coisas antigas. É renúncia, né? Começa com renúncia. Às vezes implica deixar pai e mãe, né? Amigos, bons salários, né? Aceitar limitações e sofrimentos. Então, quem está disposto de fato a ser um seguidor de Jesus tem que entender que mesmo que seja para seguir Jesus, nós vamos ter que aceitar limitações e passar por sofrimentos, principalmente sofrimentos de Cristo, né? Perseverar sem olhar para trás, né? Ou seja, não pode olhar para trás, né? Não pode desistir. Renunciar a tudo, como foi lido em Lucas 14, 33. E por que muitos voltam atrás? As pessoas voltam atrás ou seguem Jesus por um determinado tempo por causa dos bens que há neste mundo, né? Por causa dos negócios, né? Dos valores do mundo, né? E por causa do medo dos homens, né? Também. Então, assim, seguir Jesus implica renúncia, né? E o discípulo, ele acredita verdadeiramente na obra, nos ensinamentos de Jesus. Então ali ele se entrega a isso, né? Ele se entrega ali, ele sabe que ele vai sofrer, ele sabe que ele tem uma cruz para carregar junto com Jesus, mas ele está disposto, porque não consegue viver sem um mestre.
Assim como a Bíblia fala que alguns dos discípulos abandonaram, deixaram de seguir Jesus por causa de uma palavra dura. Aí ele olha para aqueles que ficaram, né? E fala, vocês não vão também com eles? Vocês não querem ir embora também com eles? E ali Pedro responde, Senhor, para onde iremos nós, né? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então, dessa forma, esses discípulos, eles estão dispostos a renunciar, né? A renunciar ao conforto da sua casa, a renunciar o amor da família, muitas vezes, né? Para estar com Jesus. E o discípulo vai aonde Jesus vai, né? Jesus entra na casa de um publicano pecador, né? E se assenta na mesa desse publicano, Zaqueu, e os discípulos estão junto com ele, né? Então, Jesus vai ter com leprosos, os discípulos estão com eles, né? Jesus acampa, às vezes dorme ali, às vezes ao relento, no sereno da noite, os discípulos estão com ele. Então você vai ver, Jesus é apedrejado, os discípulos também são apedrejados junto. Então todas as situações que Jesus passa, eles passaram junto com Jesus, eles estavam junto com Jesus o tempo todo. Então isso é ser discípulo, ele sabe o que vem pela frente, ele sabe das dificuldades, mas ele está disposto, né? Ele entregou a vida a Cristo e ele está disposto a passar por tudo isso. Isso é ser discípulo, né? Ele está aprendendo com esse professor, que é Cristo, e ele quer também seguir os ensinamentos, seguir os passos de Cristo, né? Já o seguidor apenas acompanha, como eu disse, né? A segunda multidão que seguia Jesus está apenas acompanhando, né? Apenas acompanha, caminha por diversas razões, como interesses, né? Às vezes interesse no cura ou a libertação, alguma bênção que ele quer receber, né? Ou às vezes por obrigação, está seguindo por obrigação. Muitos estão hoje dentro da igreja seguindo Jesus por obrigação, né? Outros caminham por diversas razões, vaidade, por status, né? Comodidade e outros tantos motivos. Esses são apenas seguidores, né? E teve uma pessoa que Jesus provou, né, ali e mostrou para ele o que ainda faltava para ele de fato ser um discípulo, né, que está em Mateus 19, verso 20 ao 22, eu quero abrir com você. Mateus 19, verso 20 ao 22. Diz assim, disse-lhe o jovem, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Olha aí. E disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e me segue-me. E o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Irmãos, aqui é a passagem do jovem rico. E ali ele começa a dizer, né, bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? E aí o Senhor Jesus começa a falar, né, não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirás falso testemunho. Ele começa a falar trechos, né, dos 10 mandamentos, né, da lei mosaica, né, trechos dos 10 mandamentos da lei de Moisés. Honra teu pai e tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo, né? E ali no verso 20 ele responde, tudo isso eu tenho guardado desde a minha mocidade. Aí ele pergunta, o que me falta ainda? Né? E o Senhor Jesus mostra para ele o que está no coração dele, né? Às vezes o Senhor Jesus fala assim, ele quer me seguir, ele quer a vida eterna, ele tem guardado os mandamentos, mas ainda falta uma única coisa. E ali ele mostra para ele, se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens, ou seja, renuncia a tua riqueza e me segue. E aí vem e me segue. Renuncia a tua riqueza e dá aos pobres e vem e me segue. E ele saiu entristecido, retirou entristecido, porque possuía muitas propriedades. Jesus aqui mostrou para este jovem
que o coração dele não estava totalmente voltado a Deus, mas sim às suas riquezas. Porque ele não teve coragem para renunciar às riquezas para seguir Jesus, né? Ele não teve coragem, ele não estava disposto a renunciar os seus bens, né? Por amor a Deus, por amor para ser discípulo de Jesus. Então, para ser discípulo, nós precisamos entender que é necessário renúncia, né? Como eu já falei. Então, o Senhor Jesus mostrou para ele que, de fato, ele não servia, de fato, a Deus totalmente, né? Ele servia parcialmente, né? Na verdade, ele só era um seguidor, né? Ele gostava de ler sobre a lei mosaica, né? Ele gostava de ler as escrituras, né? Ele gostava ele viu Deus, né? Viu Jesus como mestre, ele reconheceu ali que Jesus era o Filho de Deus, só que ele não amou Jesus o suficiente para abandonar a riqueza, né? E permanecer com Jesus, ser um discípulo de Jesus. Então ali ele amava mais ao dinheiro do que a Deus, e Jesus mostrou isso para ele aqui. E muitos estão dessa forma, irmãos, são apenas seguidores, não é discípulo ou não está disposto a ser discípulo, não é verdade? Eu quero ler aqui algumas coisas, as características de um discípulo. O discípulo, ele segue a Cristo por ele ter as palavras de vida eterna, né? Assim como Pedro falou, né? Senhor, para onde iremos nós? Só tu tens a palavra de vida eterna. Então ele segue a Cristo porque sabe que Cristo tem as palavras de vida eterna, né? Ele experimentou uma transformação. O discípulo experimentou uma transformação. Aquele que é discípulo, ele passou por uma transformação. Ele entendeu o chamado, a missão que o Senhor tem com ele e o que o Senhor quer dele, né? Ele entendeu o que é ser discípulo. Ele discipula, né? E é discípulo, né? Com sabedoria, com conhecimento, né? Ele pratica a palavra de Deus, ele obedece, né? Reproduz os ensinamentos de Cristo, ama servir nas coisas do reino, é apaziguador, é cidadão do reino de Deus. O discípulo, ele faz discípulo, olha para você ver, trabalha para o reino de Deus e não para placas. Ele trabalha para o reino, ele tem uma visão de reino, né? Então ele olha, mesmo que seja para irmãos de outras igrejas, mas se é cristão, ele olha para o reino, ele ajuda o reino, né? Ele se dispõe ali para ajudar o reino, né? Ele não olha para quem, eu só posso ajudar quem é dessa igreja, ou quem é da igreja A, da igreja... Não, ele trabalha para o reino, né? Então ele trabalha visando o reino de Deus na terra. Então ele não trabalha para uma placa, né? Ele trabalha para o reino de Deus, porque ele é cidadão do reino de Deus, né? Então, e ele não faz acepção de pessoas, porque ama e ajuda a todos. O mesmo amor que há, o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus, né? De se entregar pela igreja, de amar, de cuidar da igreja, também há no coração do discípulo. Ele ama e ajuda a todos, né? Seguidores, as características de um seguidor. Segue só por interesses pessoais, segue Jesus de longe, aprende a palavra, mas não pratica, não reproduz o que foi ensinado, é apenas um religioso, né? Não faz discípulos, porque ele não trabalha, ele não evangeliza, ele não tem essa visão, eu quero trabalhar, eu quero ganhar alma para Jesus, ele não tem essa visão. Ele vai na igreja, mas ele não evangeliza ninguém, não prega para ninguém. Tem pessoas que nem sabem que ele é crente, mas é um seguidor de Jesus. E ele faz sim acepção de pessoas. O seguidor, ele faz acepção de pessoas, ele é aceptivo com as pessoas. Não é qualquer pessoa que se aproxima dele ou que ele se aproxima, né? Ainda não foi transformado pelo evangelho. O seguidor vai até onde lhe convém e some na hora da crise e luta. Então, quando o seguidor ele passa por algumas provações, ele se afasta, ele desvia, não vai na igreja, né? Então, esse é o seguidor.
ele até ama Jesus, né? Ele ama, às vezes até, né, vai na igreja, na verdade, mas ele não é firme, ele não tem uma raiz, né? Ele ali ainda está esperando a bênção, né? Ele não ainda conheceu o abençoador, né? Para ser discípulo de Jesus, implicava estar onde Jesus estava, fazer e agir como Jesus, entrar na casa de pecadores como Zaqueu e comer com eles, cuidar e ser um instrumento de cura, amar as almas e não fazer acepção de pessoas. Né? E naquela época, muitos eram aceptivos, como judeus, que se diziam, né, que eram pessoas religiosas, mas eles não se davam com os samaritanos, né? Então, eles eram aceptivos, eles faziam acepção de pessoas, né? Então, todo discípulo é um seguidor, mas nem todo seguidor é um discípulo. Sabe por quê? Aqui começa. O seguidor, ele espera pães e peixes, né? Ali, naquela multidão que estava seguindo Jesus, eles estavam esperando o quê? Pão e peixe, esperando a bênção, esperando uma cura, um milagre, uma libertação, esperando que Jesus fosse até eles, impusesse as mãos e curava, porque a Bíblia fala que nessas multidões, quando se reunia, Jesus realmente ele curava muitos, né? Então, eles estavam ali esperando a bênção. Eles estavam de olho na bênção, naquilo que Jesus podia oferecer. Então, o seguidor espera pães e peixes. O discípulo, ele é um pescador. Olha para você ver a diferença. O discípulo é um pescador. O seguidor se ganha e o discípulo se faz. O discípulo se faz com ensinamentos, o discípulo se faz dia a dia, né? E o seguidor apenas a gente se ganha, apenas ganha. O seguidor gosta dos elogios e dos afagos de seu pastor. O discípulo está determinado a servir a Deus, né? Então, tem uma característica do seguidor que ele gosta de ser elogiado, ele gosta de tempo de qualidade ali com o seu pastor, ele gosta de ser afagado, os afagos e elogios do seu pastor. Ele gosta disso. Mas o discípulo não. Ele entende, né, que ele está ali para servir a Deus e não aos homens. E ali ele faz para Deus, né? Ele faz ali, obedece ao seu pastor, mas por amor a Deus, né? O que ele faz dentro da igreja, o que ele coopera dentro da igreja é para agradar a Deus e não propriamente o seu líder. Ele obedece a liderança porque ele sabe que precisa obedecer, porque se ele desobedecer, ele vai entristecer a Deus. Mas ele trabalha para Deus. Ele não está ali trabalhando para agradar os homens. Ele não está trabalhando para esperar elogios do seu pastor, né? E já o seguidor, tudo que ele faz, ele quer ser elogiado, né? Então tem uma diferença. O seguidor precisa ser estimulado. O discípulo estimula os outros. Olha, irmãos, o seguidor precisa ser estimulado. Você sempre que tem que estar estimulando o seguidor, mas aquele que é discípulo não. É ele que vai lá e estimula as pessoas, né? A fazer, a ir. O seguidor reclama e murmura. O discípulo obedece e nega-se a si mesmo. Olha a diferença aí, né? O seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo aproveita as circunstâncias para exercer a sua fé. Então, o seguidor, ele olha muito para as circunstâncias, né, para o seu momento. Enquanto o discípulo, ele olha para as circunstâncias, mas aproveita essas circunstâncias para exercer a sua fé, né, para sair vitorioso diante das circunstâncias, né? Dessa forma. O seguidor exige que os outros o visitem. O discípulo visita. Quem faz a visita é o discípulo, né? Enquanto o seguidor exige que os outros o visitem. Eu preciso de uma visita e tal. Mas o discípulo, ele vai e visita, né? O seguidor pensa em si mesmo e o discípulo pensa nos outros. Isso aqui é muito verdadeiro, né? O seguidor, ele só pensa em si mesmo, na sua bênção,
na forma de ser abençoado, na forma de ter o seu nome reconhecido, né, dessa forma. Enquanto o discípulo pensa nas necessidades dos outros, né? Ele se coloca, ele quer ajudar, ele faz de tudo ali para ajudar as pessoas, pensando mesmo nos outros, né? Enquanto o seguidor está pensando em si mesmo, né? No seu próprio bem-estar. O seguidor vale porque soma. O discípulo vale porque multiplica. Eita, glória, irmãos. Glória a Deus. O discípulo vale porque multiplica, né? Os seguidores esperam milagres. Os discípulos fazem milagres. Eita, Jesus, Deus é fiel. Discípulos fazem milagres, né? Ali, quando Jesus envia de 2 em 2 para ir nas cidades, orar pelos enfermos, muitos foram curados, né? Pessoas foram libertas através, né, das orações, né, imposição de mãos, que os discípulos iam até esses lugares, oravam por essas pessoas alcançavam a cura, a libertação. Então, discípulo faz milagres, aleluia, através do poder de Cristo. Já os seguidores ficam somente esperando os milagres, né? Ou seja, ele não vive os milagres porque ele fica só esperando os milagres, enquanto o discípulo vive o milagre porque ele faz o milagre, ele é um instrumento de milagre, né? O seguidor necessita de festas para estar alegres, e o discípulo vive em festa porque já é alegre, porque ele carrega a alegria do Espírito Santo. O seguidor espera um avivamento. O discípulo é parte do avivamento. Irmãos, achei isso aqui maravilhoso. E realmente é verdade. O discípulo, ele é parte do avivamento da igreja, né? Ele faz parte do avivamento. Ele busca o avivamento. É diferente para quem espera o avivamento chegar. Não busca, está esperando acontecer, né? Mas o discípulo não, ele busca, ele faz parte desse avivamento. O seguidor é sócio. O discípulo é servo. Ao seguidor se promete uma almofada. Ao discípulo se entrega uma cruz, né? Como diz ali em Lucas, né, 14, aquele que não carregar a sua cruz e vir comigo, né, não é digno de mim, não pode ser meu discípulo. Então, ao discípulo se entrega uma cruz. O seguidor responde: talvez eu vou. O discípulo responde: eis-me aqui. Né? Então, o discípulo está sempre aqui, disposto e disponível para atender o chamado do Senhor. Eis-me aqui. O seguidor pede aos outros que orem por ele, e o discípulo ora pelos outros. Olha aí a diferença de seguidor para discípulo, muito forte. Então, o discípulo, ele ora pelos outros, né? O seguidor busca conselhos para tomar uma decisão. O discípulo ora a Deus, lê a Bíblia e, em fé, toma uma decisão. Olha para você ver que lindo. Ele só depende de buscar a Deus em oração e na leitura da palavra e tomar a decisão com fé, né? O seguidor espera que o mundo melhore e o discípulo sabe que não é deste mundo e espera o encontro com o seu Senhor. Então, irmãos, você vai ver aqui a diferença de seguidor para discípulo na motivação de cada um. E por aqui a gente conhece e analisa a nossa vida. Será que nós somos realmente seguidores ou somos realmente discípulos? Né? Quem é você? Discípulo ou seguidor? Em que padrão aqui que eu li que você se enquadra? Né? Seguidor é aquele que apenas segue o caminhar daquele que está liderando. Mas em nada faz a diferença. Ele vai na igreja, esquenta o banco, repara como os outros se vestem, se comportam, fala mal dos outros, da liderança, não aceita uma mensagem de exortação, ele não aceita. Julga as pregações, dizendo que o pregador não tem unção ou que não sabe pregar. Não sente a presença de Deus em sua vida, na igreja, nem na sua casa, e diz que não vai à igreja porque está desanimado, pois não vê resultados, e desiste facilmente de caminhar com Cristo. E assim, bem assim, era essa segunda multidão. Seguia Jesus por um determinado tempo, estavam seguindo Jesus apenas para receber uma bênção.
Eles não queriam ter uma intimidade, aprender a orar, aprender a pregar, né? Ele não queria sofrer os sofrimentos de Cristo. Eles queriam apenas ser abençoados por Cristo, né? Queriam o Senhor apenas como Salvador, mas não como Senhor. Porque para ser servo desse Senhor implica sofrer também, como sofrer por Ele e pelo nome dEle, né? Dessa forma. Discípulo, eu quero falar mais sobre as qualidades de um discípulo. O discípulo, ele ama a Deus sobre todas as demais coisas. Renuncia às próprias vontades e desejos para agradar a Deus. É humilde, perseverança e sempre carrega frutos. Ele é carregado de frutos. Ele é carregado de testemunho, né? Ele tem o seu testemunho. Pratica a palavra e aceita ser repreendido pela palavra. Ama a todos como Jesus amou. Obedece a Cristo, obedece aos seus líderes e tem esperança e é prudente. Essas são as qualidades de um discípulo, né? Ser discípulo de Jesus é aprender com Jesus e ser seu imitador. É um aluno aprendendo a ser como o seu professor. Então, ser discípulo é ser aluno e imitador de Jesus. Seguidor, ele não suporta a perseguição. Nenhum seguidor suporta a perseguição. Enquanto o discípulo, ele sabe que a perseguição faz parte da sua caminhada com Cristo. Então, ele é discípulo e ele sabe que passará por perseguição. Porque por ele ser servo, ele sabe, né, que Jesus também foi perseguido. Então, ele também será perseguido, ele também será caluniado, será humilhado, né? Ele também sofrerá afrontas, né? Então, ele sabe que a perseguição faz parte da vida cotidiana, faz parte da vida, né, cristã, ser perseguido, né? Então, eu quero abrir com você aqui em Lucas capítulo 6, verso 40. Já estou terminando aqui essa reflexão. Lucas capítulo 6, verso 40. Que diz exatamente assim. Lucas 6, 40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas tudo o que for perfeito será como seu mestre. Ele não é superior, mas se ele for perfeito, todo o que for perfeito será como seu mestre, né? Então nós temos que procurar ser perfeito, procurar andar como Jesus andou, porque se nós somos seguidores e discípulos, nós também somos imitador de Jesus Cristo, né? 1 Pedro também eu quero deixar para você. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. 1 Pedro, capítulo 2, verso 21. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que sigais as suas pisadas, né? Então, Jesus Cristo é o exemplo, né? Então, nós temos que seguir Jesus, mas seguindo o seu exemplo, né? Tendo o mesmo sentimento de Cristo Jesus, né? Que se humilhou, que deixou a sua glória para vir num corpo carnal, para sofrer, né? Para dar a vida por todos, né? Para redimir, para nos salvar, para nos dar direito à salvação. Então, que eu e você nós possamos orar ao Senhor e pedir ao Senhor para que o Senhor venha colocar em nosso coração um coração de discípulo, né? Um coração disposto a servir, disposto a obedecer, disposto a ser discípulo, disposto a seguir de fato os passos de Jesus, mas não como um seguidor que somente acompanha, mas como um discípulo que está perto, né, que vê as dificuldades, porque os discípulos eles viam a dificuldade de Jesus, eles não a dificuldade que eu falo, não no sentido de não ser perfeito ou de viver em pecado, não, porque Jesus não tinha pecado, mas a dificuldade no sentido dos seus sofrimentos. Eles acompanharam os sofrimentos de Jesus, eles presenciaram os sofrimentos de Cristo, né? Então, e eles estavam ali, até Pedro, né,
que negou o Senhor, ainda não tinha entendido o que era ser discípulo. Depois foi que ele veio entender o que era ser discípulo, né? Que chegou uma conversão genuína e verdadeira. E ali a Bíblia fala que os discípulos, né, foram martirizados também, sofreram perseguições, sofreram prisões, né? Tudo por amor a Cristo. E eles se regozijavam nisso, né? Porque eles se consideravam dignos, né? É como se o Senhor considerasse os dignos de sofrer pelo nome de Cristo. Então, irmãos, sofrer por Cristo, né? Sofrer para seguir a Cristo é uma honra, né? Para nós que somos servos, discípulos de Cristo. Então, que nós vamos orar neste momento. Eu quero orar pela sua vida. Deixa essa palavra para a sua meditação. Você é discípulo ou é seguidor, né? E vamos orar para que o nosso coração seja voltado, né, a ser discípulo e que deixemos de ser apenas um simples seguidor. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, meu Pai, neste momento, Pai, quero apresentar, Jesus, as nossas vidas diante de Ti, essa ministração, Pai, eu quero Te agradecer por essa palavra e eu quero Te pedir, Pai, por mim e quero Te pedir também pelos meus irmãos que estão orando comigo, que o Senhor venha, papai, fazer com que o nosso coração se volte a ser servo, a ser, papai, discípulo do Senhor Jesus. Que nós venhamos, papai, seguir os passos de Jesus. Que nós venhamos ter o nosso coração voltado ao serviço, voltado à obra do Senhor. Que nosso coração venha se voltar para o reino, Jesus. Ah, Senhor, que nós possamos ter visão de reino. Que nós possamos, meu Pai, ter amor pela sua obra, ter amor, papai, em te obedecer, ter amor, Senhor, pela sua presença, que nós venhamos te buscar, Senhor, que nós venhamos ser, papai, adoradores que te adoram em espírito e em verdade, que nós venhamos buscar pela sua presença, Senhor, venhamos, papai, andar, meu Pai, como Jesus andou, papai, aqui na terra, venhamos dar frutos, meu Pai, ter testemunho, Senhor, de discípulos, Senhor, que as pessoas que nos vê, Senhor, possam olhar e dizer, ali vai um homem, uma mulher de Deus, uma pessoa que tem frutos, uma pessoa que carrega fruto, uma pessoa que carrega testemunho. Meu Deus, que o Senhor venha, papai, voltar ao nosso coração, ao entendimento do que é ser discípulo, Pai. Porque muitos estamos te seguindo de longe, muitos estão seguindo Jesus de longe, mas nós queremos te seguir de perto. Nós queremos estar com Cristo. Nós queremos sofrer, papai, por Cristo, papai, por amor a Cristo. E que nós não venhamos, papai, amar ninguém mais do que te amamos, meu Pai. Que nós venhamos te colocar, papai, o nosso amor seja primeiramente a Ti, Senhor. Seja primeiramente a Tua obra, a Tua presença, a estar obediente a Ti, Pai. Que nós venhamos dedicar a nossa vida a Ti, que nós venhamos, papai, estar disposto a renunciar, papai, a tudo, Senhor, quanto temos, Senhor, para ser seus discípulos, papai. Que nós venhamos, meu Pai, te buscar como os discípulos. Que nós venhamos, meu Pai, também receber a recompensa do galardão como seus discípulos, Pai. Visita, meu Deus, a vida de cada um que está ouvindo essa ministração e alcança, Senhor, a vida de cada um, papai, nesse momento, Pai. Visita, Pai. Assim eu oro, Pai, te peço. Em nome de Jesus. Amém? Irmãos, eu deixo essa ministração para a sua meditação. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Na paz do Senhor.